Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na TH+ SBT, afiliada do SBT para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê. No programa Sob Pressão, que vai ao ar aos domingos, logo após o programa Silvio Santos e a série Titãs. E no programa de hoje eu recebo o apresentador do SBT Esportes, ex-atleta profissional, modelo e mentor de carreiras, Lucas Tavares. E nos estúdios do SBT, eu tenho a honra de receber uma das nossas maiores audiências, o apresentador do SBT Esportes, né, ex-atleta profissional, mentor de negócios e de carreiras, Lucas Tavares. Lucas, a partir de agora você está sob pressão, hein? Não sei nem se eu me preparei para isso, mas depois dessa sua apresentação eu já estou me sentindo sob pressão. Não, e eu começo o nosso programa, né, perguntando um pouquinho do seu início, né? Sim. Não na carreira televisiva, mas no esporte. Quando você, né, teve o encontro com o futebol e soube que ele seria tão importante na sua vida? Sabe que isso começou muito cedo, como geralmente é na carreira de quem começa nesse esporte, nessa modalidade. Eu comecei com 9 anos de idade. 11, 12 anos, eu já fui para as categorias de base de grandes times. Da Portuguesa, do Corinthians, do Palmeiras, tive passagens por lá. Então, o que era uma brincadeira de criança já começou a se tornar algo sério muito cedo, com 11, 12 anos. E você teve uma carreira internacional, né? Você jogou nos Estados Unidos, no Miami-Dade, no Las Vegas City. Isso, né? Passei pelos Estados Unidos. Aqui em São José dos Campos, vestiu a camisa do nosso São José? Vestia a camisa do Joseense na época, mas fiquei muito tempo fora do país também, nos Estados Unidos, tive passagem na Alemanha, no Canadá. Enfim, eu aprendi demais com o esporte. O esporte me moldou, né? Me tornou o homem que sou, vivi muita coisa. Não me arrependo de ter parado onde parei, mas carrego comigo uma bagagem espetacular de toda essa vivência, Lucas, de conhecer cultura. Da categoria de base, né, de grandes times brasileiros, para jogar no exterior, nos Estados Unidos, né? É lenda que eles são perna de pau? Olha, o pessoal vai ficar bravo. Não é lenda. Na verdade, o que acontece? Existia uma diferença muito grande da parte técnica dos atletas brasileiros, que sempre foram muito à frente, muito acima da média, quando você compara com o futebol dos Estados Unidos. Quando eu joguei nos Estados Unidos, 10, 11 anos atrás, ainda existia esse gap, né, que eles chamam, esse buraco entre esse diferencial. O atleta brasileiro ia se destacar, só que eles correram atrás do prejuízo, eles têm corrido atrás do prejuízo, então essa diferença está ficando cada vez menor, porque nós não evoluímos. Essa é a grande verdade, a gente se acomodou também. Mas existe espaço para o futebol nos Estados Unidos? Ou existe. O futebol americano ainda é? E ainda é. São os principais esportes. O futebol feminino nos Estados Unidos é muito forte. Isso é muito legal. O apoio que eles dão para o futebol feminino, e que tem um grande destaque lá. E aí no basquete, o futebol americano, o beisebol também é muito forte por lá. E a forma como eles tratam o esporte, que é vinculado à educação. Isso faz uma grande diferença. Mas como futebol, que eles chamam de soccer lá, o futebol masculino lá ainda não é unanimidade. Olha, você sempre buscou o conhecimento, né? Independente da sua forma física, que é privilegiada, você é alguém que sempre esteve além de onde está, buscando não só uma projeção imagética de outras carreiras, mas se aprofundando no conhecimento, seja no esporte, seja na comunicação. Isso faz a diferença? Total, total. E assim, eu tive algo muito legal, que é o apoio da família. E a minha família sempre falando, não abra mão da sua educação. Porque o futebol a gente não sabe até onde é. Nesse sentido, né, além do futebol, você saiu dos campos e foi para as passarelas também, né? Aí como é que foi essa transição, essa carreira de modelo internacional? Com um cara que você conhece bem, hein? O William Rogles. Eu, depois que parei de jogar futebol, meu último clube no Brasil foi o Joseense, tive passagem para os Estados Unidos e aí me chegou o convite, você não quer ser modelo e tal. E quando você para de jogar e depois que você dedicou sua vida toda a jogar futebol, você fica meio perdido. Você fala, e agora? O que eu vou fazer? Então eu precisava me conhecer de novo. Quem que é o Lucas que não joga bola? Quem que é esse profissional que existe? E eu fui buscando coisas que eu tinha aprendido com o esporte, me chegou o convite para ser modelo por conta da altura, talvez. E aí, a princípio, eu falei, não, jamais, não quero, não tem nada a ver comigo. O William Rogles conversou comigo na época, por conta da agência dele, e eu falei, bom, pode ser uma possibilidade até de networking, porque eu sempre gostei de fazer networking, de conhecer gente. E aí, enfim, logo no primeiro mês eu já estava fechando meus primeiros desfiles com o Reginaldo Fonseca, com uma galera bem legal. Reginaldo, à época, na Companhia Paulista de Moda, isso. E deslanchou muito. Você chegou
a ir para o exterior? Fui para o exterior, desfilei nos Estados Unidos, fui Alguma marca? Fui Mr. Miami, fui Mr. Estados Unidos e USA, top 3 lá, acho que foi um auge muito legal, que me abriu muitas portas também. Algumas marcas aqui de Fashion Week, de Semana Paulista de Moda, grandes marcas, foi muito legal também. Foi uma carreira muito meteórica, porque tudo começou a acontecer, coisas que eu nem imaginava, e aí eu comecei a me aprofundar, estudar, entender a importância da postura, da comunicação, fiz teatro, e aí eu comecei a me desenvolver para essa área. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o apresentador do SBT Esportes, Lucas Tavares, Sob Pressão. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Sob Pressão, aqui no SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Aos domingos, depois do programa Silvio Santos e da série Titãs, nós temos um encontro marcado. Comigo nos estúdios hoje, o apresentador do SBT Esportes, Lucas Tavares. Ô Lucas, e das passarelas para televisão, liderando a audiência, apresentando um programa tão reconhecido e afetivo como o SBT Esportes aqui na RM Vale. Como é que foi esse convite? Você sabe que eu tenho uma grande referência no SBT, claro que o Silvio Santos, mas o Portiolli. Uma pessoa que eu sempre admirei e uma das primeiras participações que eu tive em televisão foi num programa do Domingo Legal e que quando eu vi o Celso Portiolli apresentando, eu falei, isso é mágica. Né? O jeito que ele conduz o programa e aquele dia acho que virou uma chavinha na minha cabeça, falou, talvez eu queira seguir pela área televisiva. Não tinha plano, não tinha ainda nem o passo a passo de como chegar na televisão. E aí as portas foram sendo abertas, eu comecei a palestrar sobre comunicação. Chegou o primeiro convite, que na época era para ter um talk show de influenciadores. Olha. Não tinha nada a ver com o esporte. Quase deu certo. Aqui no SBT Não mesmo, era no SBT, era uma outra emissora, aqui da nossa região. Até que quando o SBT chegou com muita novidade, eu recebi uma ligação, falei, olha, eu conheço o seu trabalho, queria bater um papo com você. Falei, tá bom, acho que não custa nada, né? A gente ouvir, enfim, sempre porta se abrindo. Quando eu cheguei aqui, a pessoa até então, na época, falou, olha, pode avisar a outra emissora que você não vai, que você vai ficar aqui com a gente. Nem sei o que você vai fazer ainda, porque não tinha o projeto. Já se passaram 4 anos. E já se passaram 4, quase 5, na verdade, né? Eu agradeço a Marcela Mesquita, que foi uma pessoa que também me abraçou desde o começo, quando eu fazia o quadro de esporte. Foi aí que eu comecei o esporte, né? Com o quadro de esporte no Novo Dia, que era o Jornal Matinal. Já passou por praticamente todos os programas aqui, né? Foi. Assim como eu. Exatamente. Né? Mas é porque a gente é comunicador. A gente se adapta. Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar. Então, se eu estou no esporte, eu amo esporte, mas se precisar do Lucas no jornalismo policial, eu vou estar lá também, porque eu gosto de falar, eu gosto de servir o público. Essa Agora, é a minha função. Houve um reconhecimento, né, com o telespectador, principalmente, eu acredito, né, da sua disposição de ser como é, né? Sim, não é um outro Lucas Tavares, não é o Lucas mais impostado, né? É o Lucas que passou pelo esporte, que gosta de comunicação, né? Que vê na televisão essa caixa mágica e que gosta de estar com pessoas. Total. O Lucas, que é o que está aqui na frente da tela, é o Lucas do bastidor, é o Lucas que está ali comendo um pastel na feira, é o Lucas que está tomando um cafezinho, é o Lucas, não muda, não difere. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, às vezes a pessoa me aborda, parece que é meu amigo e eu fico conversando. Tá? Agora, nós vamos entrar realmente sob pressão, que eu quero que você fale para o meu telespectador o que você não falou no SBT Esportes sobre a escalação do Ancelotti para a Copa do Mundo, a seleção brasileira. E eu já começo fazendo aquela pergunta polêmica, viu? O Neymar, ele foi escolhido pelo que ele representa na história do futebol ou pela carreira atual do Santos? Olha, o que não foi dito no SBT Esportes, ele foi escolhido sim pela carreira que tem, pelos números fantásticos, mas eu fui sempre um grande defensor do Neymar. Eu acho que ele deveria estar nessa Copa do Mundo, não está vivendo o melhor, mas o melhor do Neymar é muito melhor que muitos outros. Então eu acho que pelo que ele representa, um adversário ver que tem um Neymar em campo é diferente, talvez não seja titular de início,
Ele já está se recuperando, acredito que vai ter sequência. Você acha que ele vai jogar? Eu acho que ele vai jogar. Não é só uma estratégia de marketing. Não, eu acho que ele vai jogar. Para fazer negócio. Tecnicamente, você colocar o Neymar em campo, você traz marcação para o Neymar e deixa mais espaço livre. Agora, você conhece os bastidores, né? A CBF, ela deixa o técnico livre para escolher quem ele quiser? Não, ou ela influencia diretamente nas escolhas? Sempre influenciou. Sempre quem esteve presente nas convocações foi a CBF. Existe uma grande pressão da CBF para convocar jogadores deles, que a gente chama. Isso falando de bastidores, isso infelizmente faz parte do futebol. E a gente tem que explicar isso para o telespectador. Porque quando o atleta veste a camisa da seleção, praticamente dobra o preço de uma eventual negociação entre times. Com certeza. Né? Então isso favorece exatamente empresário, favorece uma série de pessoas que trabalham com talvez aquele atleta que sabe que uma convocação vai fazer diferença. Então a CBF sempre assinou no final, né, o papel da convocação também. Ô Lucas, o fato da CBF trazer um técnico estrangeiro no momento em que uma seleção consolidada, buscando o Hexa, dá mais liberdade técnica para esse técnico ou ainda ele fica refém dos desígnios da CBF? Olha, eu acho que foram termos ali acordados. Eu acho que a força do Ancelotti é muito grande para ele ter mais peso na decisão dos convocados finais. Não significa, até porque ele já renovou o contrato e a gente não sabe o que foi acordado aí para 2030, porque renovaram o contrato dele antes de qualquer resultado. Então é um projeto longo, claro que a carreira dele conta com isso, é um multicampeão de Liga dos Campeões, no Real Madrid, enfim, como jogador também. Ganhou Liga dos Campeões como jogador e treinador, isso é um fato absurdo. Acho que sim, é diferente, ele chega com um peso muito grande, mas também não garanto que não vai acontecer, pelo menos na próxima Copa do Mundo, que é um novo ciclo. Então, como já foi acordado, ele já assinou essa renovação, vai saber o que nos bastidores passaram. Né? Bom, eu quero saber sobre essa questão, né, infelizmente, da lesão do Wesley, né, do corte da convocação. O que isso, na sua visão, na sua expertise, afeta a saúde emocional da seleção? E o Ederson foi a melhor opção? Bom, primeiro da lesão do Wesley, triste demais, obviamente, um atleta que se dedicou para estar ali na Copa do Mundo. Eu sempre fui contra de amistoso 5 dias antes de uma Copa do Mundo, que eu acho isso um absurdo. Corre o risco de lesão, sim, nos atletas. Dificilmente você tem uma seleção que chega que tem a lista dos 26 convocados e chegam com todos por conta de lesão. Então era um risco que a gente sabia, eu vou falando no SBT isso há mais de meses, desse amistoso 5 dias antes contra o Egito. Infelizmente aconteceu, ele era uma peça que estava se mostrando fundamental, né? Estava se encaixando muito bem no esquema do Ancelotti e acabou ocasionando. Claro que impacta isso como um grupo, que ele já estava convivendo com um grupo, mas não pode deixar se abalar. Ele faz parte da profissão, ele é um atleta jovem, vai ter outras oportunidades. E aí o Ancelotti opta por um volante, que talvez tenha sido uma necessidade lá atrás e ele tenha percebido isso durante os treinamentos. Se era a minha primeira opção, não, porque eu sempre defendi o Thiago Silva também para ser convocado, já que ele está batendo na tecla da experiência, poderia ter sido um cara lembrado. Mas o que nos resta é torcer para essa seleção. Muito tempo a gente não ganha, tem uma geração tremenda que não viu o Brasil ser campeão e merece. Agora, para terminar o nosso programa, quem não estaria na seleção se o técnico fosse o Lucas Tavares? Nenhum dos 3 goleiros estariam na minha seleção. Nem Ederson, nem o Everton, que inclusive tive a oportunidade de treinar com ele, nem o Alisson. Acho que para mim o ciclo deles já deu. Eu optaria por goleiros brasileiros que estão bem aqui, um Carlos Miguel, um Hugo Souza, um Brazão que merecem. Eu já daria um respiro para essa posição, que é uma das mais, se não a mais importante. Porque a gente sabe, e eu escutei isso uma vida inteira, um bom time começa com um bom goleiro. Agora, tirando o patriotismo de lado, o Brasil tem reais condições de ganhar essa Copa do Mundo? Eu acho que futebol, né? Por ser futebol e tão encantador que é porque é imprevisível, claro que tem. É a seleção pentacampeã. A hora que começa o jogo, se o grupo estiver unido, isso vai fazer toda a diferença. É a favorita? Obviamente não é. Mas a gente pode acreditar sim. Futebol é imprevisível. Se o Brasil começar bem a fase de grupos, com vitórias, vai dar confiança para a próxima fase. O caminho é pedreira. Mas eu acredito sim, não se descarte. Tem gente que fala, não vai ser de jeito nenhum. Pelo contrário, existe sim chance. O time é um bom time, temos bons atletas. Agora a gente precisa ver isso dentro de campo. Olha, queria agradecer demais a sua presença. Vou torcer, né, pelo Brasil. Também acredito que se houver esse envolvimento e as pessoas fazerem mais por paixão, sim, que é o que falta dentro de campo, a gente consegue ser a geração do E o fator que faltava a gente já tem, né? A Copa no SBT. É verdade. E olha o time, eu fiquei sabendo que o Muricy Ramalho está no nosso time Também está no nosso time agora, e sabe Galvão muito. Bueno, Thiago Leifert, Mauro Betti, Muricy, Juninho Paulista. Lucas Tavares. Lucas Tavares é um timaço. Esse Hexa vem.
Esse foi o nosso Sob Pressão, que recebeu o apresentador do SBT Esportes, Lucas Tavares. A gente se vê no próximo domingo. Até lá.